Amém. Graça e paz, amados irmãos. Que privilégio estar com vocês aqui nessa noite. Recebi o convite com muita alegria, com muito temor também diante de Deus de participar desse tempo aqui com vocês. Eu quero, antes de mais nada, deixar um abraço em nome da Convenção Batista Brasileira, pastor Sócrates, o nosso secretário executivo, e também da Junta de Missões Nacionais, onde eu sirvo já desde 2012, pastor Fernando Brandão, pastor Fabrício Freitas, que tem se reunido aí com o pastor Elcimar e outros líderes aí, para conversar um pouquinho sobre igreja multiplicadora, essa visão de multiplicação, de cumprimento da grande comissão que tem sido desenvolvida em nosso meio pelo poder do Espírito Santo e à luz de sua palavra, de onde surgem esses princípios maravilhosos de evangelização, de discipulado. E coube a mim trazer essa palavra sobre discipulado relacional, que é um tema chave, um tema central para entendermos a grande comissão e como ela se implementa em nossos dias. Eu queria parabenizar também o pastor Guilherme pela linda canção, aquela primeira canção que eu ouvi, já me deixou apaixonado por ela, né? Ela começou dizendo, mais ou menos assim, que nós temos de falar de Jesus, mas não apenas falar, nós temos de ser cartas vivas, e o refrão diz, compartilhando vida, multiplicando amor. Eu sei que essa música é tema da campanha de vocês, mas eu já estou querendo pegar emprestado, tá? Porque ela é maravilhosa e ela consegue realmente tocar o nosso coração e também nos impulsionar, nos empolgar para o cumprimento da nossa missão. Eu quero compartilhar o meu PowerPoint com vocês, e meu objetivo aqui, já viu o Guilherme falando amém aí, é verdade, meu irmão, sua música, eu acredito que seja composição sua, não sei, se for, parabéns, Deus continue usando o seu dom, o seu talento aí para a glória dele. Eu quero compartilhar os PowerPoints e eu não sei que horas são exatamente agora, mas meu objetivo é que nós tenhamos aqui mais ou menos uns 30, 35 minutos de palestra e depois um tempinho para responder perguntas, tá bom? Se eu não souber as respostas, o pastor Elcimar está aqui e ele com certeza vai nos ajudar, tá bom? Que desafio. Pode ser, Cristiano? Pode ser, Cristiano? Então vamos lá. Com toda certeza, pastor Diogo. Qualquer coisa, o Elcimar, ele é substância. Exatamente, ele está aí para isso. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela na palestra. Vocês já devem estar vendo aí, não é? Então, nós vamos conversar sobre discipulado relacional. A palavra discipulado, ela é difícil de conceituar. Ela tem várias definições. Então, para falarmos sobre discipulado relacional, a primeira coisa que eu gostaria era conceituar a palavrinha discipulado. Basicamente, pensando bem a grosso modo, nós encontramos duas grandes acepções, duas grandes vertentes sobre o que significa discipulado. Quem traduziu essa bifurcação bem foi o pastor Jonas Madureira, no livro O Custo do Discipulado, publicado pela editora Fiel recentemente. Logo no início do seu livro, ele trouxe essas duas grandes áreas de entendimento do que é o discipulado. Em primeiro lugar, discipulado é o nosso ato de seguir a Cristo, decorrente do chamado, né? Jesus diz, venham após mim, venham me seguir. Então, o discipulado seria, para uma primeira perspectiva, o ato de alguém seguir a Cristo. É o nosso papel, enquanto discípulos, seguir o nosso mestre, sem ninguém no meio, entende? Nós e Cristo. Nesse sentido, o discipulado, ele se mistura com a nossa própria vida cristã. Então, a vida cristã como um todo é um discipulado, porque nós seguimos a Cristo. Então, se o irmão buscar nas livrarias evangélicas livros sobre discipulado, grande parte deles vai abordar o discipulado sobre essa perspectiva, que eu chamo de discipulado vertical. Nós e Jesus. Temos vários autores nessa vertente, por exemplo, o Dietrich Bonhoeffer, o livro O Discipulado,
que também pode ser o custo do discipulado, na língua original alemão, significa seguimento, o ato de seguir a Cristo. Se você ler esse livro, que é fantástico, tentando encontrar ali um método, uma estratégia para discipular outra pessoa, você não vai encontrar, porque para ele discipulado é o seguimento, esse discipulado sem intermediação humana, é direto com Cristo. Um outro sentido para discipulado é o ato de discipular outra pessoa, ajudar alguém a seguir Jesus, ajudar outros na imitação de Cristo, como diz o Jonas Madureira. Então, esse discipulado, nessa segunda acepção, é o que vamos abordar aqui, ok? É o discipulado enquanto missão. Enquanto a primeira vertente se conecta aos textos em que Jesus convida para segui-lo, o discipulado nessa segunda orientação tem a ver com aqueles textos em que Jesus nos ordena a fazer discípulos, em especial Mateus 28, 19 e 20. Então, para a gente iniciar, nós vamos tratar de discipulado como o ato de fazer um discípulo, não apenas de ser um discípulo. É claro que um acaba se conectando ao outro, não é? Mas, para efeito didático, nós trabalharemos o discipulado nessa segunda perspectiva. Em inglês, o problema parece que não é tão complexo assim, pelo menos à primeira vista, porque na língua inglesa você tem um discipleship, você tem um disciple making, você tem um discipling, mas em português tudo ficou discipulado, então para nós nos ajuda, também dificulta um pouquinho, mas é bom que nós temos uma compreensão um pouco mais ampla do que é o discipulado. Então vamos seguir em frente. De vez em quando eu tenho que autorizar alguém a entrar, não é isso? Porque eu estou como host. Mas não tem problema, já autorizei aqui. Pode deixar que eu autorize, pastor. Fica à vontade. Você consegue também, né? Consigo. Dentro dessa vertente, ou dessa orientação de discipulado horizontal, que é nós discipulando outra pessoa, nós encontramos pelo menos 3 grandes vertentes também. A primeira delas é o que eu chamo de discipulado na comunidade. É o discipulado que a igreja toda faz. É o discipulado como maturidade cristã. Nesse sentido, a igreja toda discipula, o culto discipula, as ordenanças discipulam, certo? E de fazer discípulos batizando-os. Então, o batismo é um ato discipular. A ceia é um ato discipular, porque leva o discípulo à autorreflexão de como ele está seguindo a Cristo. As pregações no púlpito discipulam. A escola bíblica discipula. Os pastores discipulam por meio dos sermões, da pregação da palavra, não é? Ensinando-os a observar todas as coisas. Então, existe essa primeira vertente de discipulado, como discipulado que é uma ação coletiva na comunidade. Você vai encontrar essa ideia em autores como, eu creio que o principal deles, o Mark Dever, na série 9 Marcas. Geralmente, a ideia é que a primeira e principal instância de discipulado é a proclamação da palavra no culto público. Mas não apenas esta vertente. Uma outra vertente é de discipulado em pequenos grupos. O principal autor dessa corrente é o Joel Kominski. Não sei se vocês conhecem, ele tem vários livros sobre pequenos grupos, é um pesquisador de igrejas em células em todo o mundo. Joel Kominski parte da ideia de que Jesus discipulou em pequenos grupos, então ele espera que nós façamos o mesmo. Então, o ambiente próprio, propício para o discipulado, é no pequeno grupo. Quem discipula é o grupo. O amor, a presença e o cuidado uns com os outros vão discipular. E uma outra vertente é de discipulado 1 a 1. A gente poderia encontrar uma vertente intermediária aí de microgrupos, mas não vou abordá-lo. O discipulado 1 a 1 é uma vertente que considera que quem faz um discípulo é outro discípulo. Na verdade, essa pergunta, quem faz um discípulo, é a que separa as 3 vertentes. Na primeira, quem faz o discípulo? A igreja. Na segunda, quem faz o discípulo?
pequeno grupo. Na terceira, quem faz o discípulo? Outro discípulo. Um cristão mais maduro é que deve reproduzir-se na vida de outra pessoa. Eu escrevi um artigo que foi publicado na Revista Teológica da Faculdade Batista do Paraná, que traz essas 3 vertentes e coloca-as para dialogar. Depois eu posso enviar o link aí para o pastor Elcimar distribuir com o pessoal. Na minha concepção, embora essa não é a temática da palestra, porque eu vou afunilar em discipulado 1 a 1, essas 3 vertentes são complementares. Elas não estão em contradição, elas não competem. A igreja toda discipula como corpo, o pequeno grupo discipula e o cristão individualmente discipula. E uma igreja discipular, ela consegue equilibrar essas 3, ok? Você vai encontrar autores de discipulado 1 a 1, Keith Phillips, Waylon Moore, Robert Coleman, no clássico Plano Mestre de Evangelismo, Dawson Trotman, fundador dos navegadores, naquilo que nós chamamos do discipulado ou movimento moderno de discipulado, ok? Então, agora, nós ampliamos o quadro, discipulado vertical, horizontal, demos um zoom em discipulado horizontal, nas 3 vertentes, agora vamos dar mais um zoom no discipulado 1 a 1 para falarmos do discipulado relacional, ok? Para entendermos um pouquinho o discipulado relacional, eu vou dar um passeio aqui histórico do início do século XX para cá e falar sobre 3 paradigmas de fazer discípulos, para nós entendermos o ponto em que nós estamos na história e no desenvolvimento missiológico do discipulado. Um primeiro paradigma que reinou no século XIX foi o do fazer discípulos como resultado da evangelização. Como você faz um discípulo? Quando você prega o evangelho e alguém se converte, você fez um discípulo. Nós vamos encontrar aí como um principal expoente desse paradigma de fazer discípulos, o grande pregador Moody. Moody, ele era um ganhador de almas. Essa expressão, soul winning, ou ganhar almas, ficou muito forte nas campanhas de evangelização de massa, né? A herança dos avivamentos na Inglaterra, nos Estados Unidos, os grandes pregadores, Spurgeon, Whitefield, Wesley e tantos outros naquelas grandes concentrações de massa, se bem que Wesley também enfatizava pequenos grupos. Mas a ideia é que, através de grandes concentrações ou da evangelização pessoal, nós faríamos discípulos quando ganhássemos uma alma. Então, fazer discípulos é o resultado da evangelização. Você não tem uma ação específica de fazer discípulos ou de discipular. Você faz um discípulo como resultado quando a sua evangelização deu certo e alguém se converteu. Então, como você faz discípulos? Não é fazendo discípulos, você faz discípulos evangelizando, para esse paradigma. Moody e a evangelização de massa. Esse paradigma foi formado e se desenvolveu muito na ideia de grandes concentrações, séries de conferências, cruzadas evangelísticas, e, de certa forma, ele ainda sobrevive até hoje, né? Nós temos outros grandes pregadores, mesmo depois de Moody, como o Billy Graham, Sammy Tippett, e outros pregadores ainda, nessa ideia de que nós vamos pregar o evangelho e ganhar almas. Mas as coisas estão avançando bastante, tá? E eu não estou dizendo que esteja errado, ok? Estou apenas fazendo esse apanhado histórico para a gente entender como a ideia de discipulado está sendo elaborada nessas últimas décadas. Para esta vertente, a decisão é igual a uma conversão. Quando alguém levanta a mão num apelo evangelístico, aquela pessoa estaria automaticamente salva, ela nasce de novo naquele momento. Essa ideia, ela surge num momento em que, para a pessoa manifestar uma decisão, isso significava uma reflexão, uma quebra social muito maior do que hoje. Eu me lembro que meu pai, que é pastor batista, ele se converteu no primeiro dia que ele foi a uma igreja. Ele era um católico fervoroso,
que não passava na calçada de uma igreja evangélica. E ele, a convite de um amigo, entrou e ali ele se decidiu e se converteu. Foi a mesma coisa. Mas quanto mais o Brasil vai se tornando um país de evangélicos, esse rompimento abrupto de social, cultural, familiar, ele vai se dissolvendo. Então, as pessoas passam a fazer parte das igrejas, não necessariamente com o mesmo grau de decisão que no passado, ok? Mas para esse paradigma, toda decisão é necessariamente uma conversão. E quem é o discípulo? É o convertido. Discípulo é igual convertido. Toda pessoa que se converte já é um discípulo. Então, não há diferença entre discípulo e convertido. Mas esse paradigma começa a mudar por volta da metade do século XX, quando se percebeu que nem todas as pessoas que se convertiam nas cruzadas e na evangelização de massa desenvolviam-se espiritualmente. Muitos se tornavam apenas frequentadores de culto, usuários dos bancos das igrejas, e não se desenvolviam, não frutificavam. E aí surge, com um homem chamado Dawson Trotman, fundador dos navegadores, nos anos 30, 40, e se intensifica nos anos 50, uma ideia de que a chave do discipulado não é a evangelização em si, mas o que vem depois, que é acompanhar aquele convertido para que ele amadureça na fé e seja levado à multiplicação. Dawson Trotman, que era um ganhador de almas, ele tinha a visão de ganhar almas, ele certa vez evangeliza uma pessoa e a pessoa diz para ele, nós já tivemos essa conversa 2 anos atrás. E aquela pessoa tinha aceitado a Cristo 2 anos atrás, mas não tinha feito nenhum progresso na sua vida espiritual. Então cai a ficha para Dawson Trotman e ele pensa, a questão não é só pregar e ganhar almas, eu preciso acompanhar aquela pessoa, que é o conceito de follow-up. Follow-up, o acompanhamento. Tamanha foi a influência desse conceito nos anos 50 que Billy Graham convidou Dawson Trotman para ser o coordenador do acompanhamento evangelístico nas cruzadas Billy Graham, o que ele faz entre 1951 e 1954, aproximadamente, ok? Para essa vertente, fazer discípulos é mais do que fazer convertidos. É muito comum você encontrar, por exemplo, no livro do Keith Phillips, A Formação de um Discípulo, não sei se vocês conhecem esse livro, ele tem um capítulo que ele fala justamente sobre isso. A grande comissão não é fazer convertidos, é fazer discípulos. Porque começa a surgir essa separação. Discípulo é uma coisa, discípulo é o que obedece, discípulo é o que segue. Convertido não, é aquele que toma uma decisão, mas ele pode ficar no banco. O que não, essa diferenciação não existia antes, porque se presumia que todo convertido é automaticamente um discípulo, mas a prática demonstrou que não é. Teologicamente, segundo a doutrina da salvação, você pode até formular um pressuposto de que todo convertido é um seguidor de Cristo. É em teoria, sim, mas na prática a gente percebe que às vezes não é. Então, os autores desse chamado movimento moderno de discipulado, Wayland Moore, ele tem um livro chamado New Testament Follow-up, acompanhamento segundo o Novo Testamento, que em português se chama Integração segundo o Novo Testamento, e multiplicando discípulos. Ele integra esse movimento moderno de discipulado, junto com Robert Coleman, do Plano Mestre de Evangelismo, Leroy Eims, de A Arte Perdida de Fazer Discípulos. São todos livros que tem em português. São excelentes, escritos nessa época, entre 1950 e 1980, quando o assunto se torna aí um dos tops da missiologia no mundo, né? Dentro dessa vertente, convertido é igual a um bebê espiritual. Essa ideia de todo convertido é um bebê espiritual foi resgatada da ideia de Paulo, né? Paulo fala sobre isso, né? O autor de Hebreus também fala sobre isso. Então, o movimento moderno de discipulado passou a considerar o seguinte, olha,
A pessoa se converte, ela é apenas um bebê. Um bebê não sobrevive sozinho, precisa de nutrição, precisa de um acompanhamento. Então, o que é o discípulo? O discípulo não é mais apenas o convertido. O discípulo é um convertido maduro espiritualmente. Alguém que foi acompanhado de perto, alguém que foi ensinado e agora está frutificando. Esse é o paradigma que você encontra nesses livros do movimento moderno de discipulado. Um terceiro paradigma, que é o que a gente chega hoje, pastor Elcimar, é o do relacionamento discipulador. E qual é a diferença da ideia de relacionamento discipulador para esse segundo paradigma? É uma ideia-chave que, a princípio, pode chocar, mas é a que fez a virada de chave dentro do contexto de igreja multiplicadora. Discipulado antes da conversão. Eu sei que essa ideia é chocante. A primeira vez que eu a ouvi, pastor Elcimar, estava na Junta de Missões Nacionais, numa reunião, estava com o pastor Marcelo Farias, que é pastor da Igreja Batista no Jardim Monteiro, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e eu estava defendendo que não é possível, discipulado começa depois da conversão, é óbvio. E ele me disse o seguinte, interessante, Jesus não fez esse ponto de corte entre os dois. Gente, eu sou advogado de formação. Advogado gosta de argumentar. Mas quando vem uma ideia que desafia, a gente vai somando todas as energias aqui para tentar refutar e a gente não consegue, é a hora que a gente reflete. E eu comecei a perceber que Jesus evangelizava e relacionava. Com aqueles 12 homens, Jesus começou a fazer amigos numa caminhada discipular enquanto pregava o evangelho a eles. E que era muito difícil definir o momento exato da conversão, por exemplo, de Pedro. Foi quando ele abandonou as redes? Foi quando ele fez a declaração, tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Foi quando ele amargamente chorou depois de negar a Cristo? Foi no dia de Pentecostes? Foi no dia em que Jesus faz aquelas 3 perguntinhas? Olha, eu simplesmente não sei. Eu sei que ele se converteu, óbvio. Mas o momento parece que aconteceu dentro de uma caminhada discipular com Cristo, em que ele ouviu o evangelho enquanto foi imitando a Jesus. Em algum ponto, houve uma transformação e um novo nascimento na vida dele. Então, fazer discípulos significa relacionar-se com alguém intencionalmente para gerar um imitador. Imitador de Cristo por meio de imitar a nós. Certo? Porque Cristo não vai descer para fazer mais um discípulo. Ele agora deu a incumbência para nós. Então, nós vamos, por meio de uma amizade intencional com uma pessoa, levar essa pessoa, por intermédio do Espírito Santo, da proclamação da palavra, a se espelhar em nós enquanto nós estamos nos espelhando em Cristo. E essa pessoa será levada a fazer o mesmo com outra pessoa. E assim, essa cadeia de influência, por meio da imitação, vai gerando novos discípulos. E esse relacionamento é o que nós chamamos de discipulado. Isso surge, não posso afirmar com certeza, provavelmente outras pessoas escreveram sobre isso, refletiram sobre isso, mas dentro do contexto de igreja multiplicadora, ali por volta de 2010, 2012, nós começamos a formular esse pensamento. E a decisão, ela pode significar uma conversão, mas em muitos casos é apenas o interesse em conhecer mais. Mais uma ideia que eu aprendi com o pastor Marcelo Farias foi que quando nós fazemos um apelo e perguntamos quem gostaria de aceitar a Cristo e alguém diz sim, em muitos casos ele está respondendo justamente o que foi perguntado. Eu quero. Quem gostaria? Eu gostaria. Ou seja, eu estou interessado, eu quero conhecer mais, eu quero me aprofundar nisso. Então, o interesse
de andar junto de alguém que segue a Cristo, de compreender mais os caminhos de Deus. É o início dessa influência, desse relacionamento que vai gerando uma imitação, que acontece antes mesmo da conversão. Então, o que nós fizemos nesse terceiro paradigma, pastor Cristiano, foi pegar o discipulado, o relacionamento que nós aplicávamos somente depois da conversão e o trouxemos para todo o processo. Porque nós verificamos um problema. Muitas vezes nós evangelizávamos sem relacionamento e o que nós tínhamos em mão no final dessa fase de evangelização eram só fichas de papel com nomes de pessoas que nós muitas vezes não sabíamos quem era, mas assinaram um cartão de decidido numa conferência, ou eram fichas depois de uma ação evangelística, tipo de porta em porta, mas não havia conexão, não havia relacionamento. E nós tínhamos que criar relacionamento com alguém que nós nem lembrávamos quem era. Esse relacionamento nós antecipamos para todo o processo. E por isso nós chamamos de evangelização discipuladora. Então, o conceito de evangelização discipuladora, que na minha compreensão é um conceito que trouxe uma virada de chave importante no contexto do movimento que chamamos de igreja multiplicadora, é justamente a ideia de que a evangelização é uma margem do trilho e o discipulado é a outra margem e acontecem juntos. Evangelização é o quê? Comunicação do evangelho. Verbalização. Romanos 10. Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é de suma importância. Nós não vamos, de forma nenhuma, diminuir a importância da pregação. Mas ela não termina na conversão. Você prega o evangelho, as implicações do evangelho, os desdobramentos do evangelho para a vida, ao mesmo tempo em que o relacionamento começa desde o início, para chamar, para convidar as pessoas a seguirem a Cristo, para acolher as pessoas, batizando-as, e para aperfeiçoar as pessoas. Então, esses dois movimentos são como os dois ferros de um trilho que vão levando durante todo o processo o ensino, a palavra e o discipulado, o que é o relacionamento. Então, quando você ouvir a palavra evangelização, você vai lembrar de quê? Anúncio, proclamação. Quando você ouvir a palavra discipulado, você vai lembrar de quê? Relacionamento. Convívio, amizade. Olha que interessante esse texto de Paulo em 1 Tessalonicenses 2:8. Nós vemos os dois ingredientes aí, olha. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Em outras versões, a nossa própria vida. Eu entreguei a vocês não apenas a mensagem, mas a mim mesmo, o que eu sou. É interessante que no primeiro capítulo, ele já disse, vocês se tornaram meus imitadores como de Cristo. Porquanto nos éreis muito queridos. Veja bem, começa com amor, termina com amor, e tem os dois recheios. Pastor Simar, desculpa a irreverência, mas eu olho para esse versículo e eu penso, sabe no quê? Num biscoito recheado de dois sabores. Amor em cima, amor embaixo, e quais são os dois recheios? Os dois sabores do relacionamento discipulador. O evangelho, a própria vida. Isso é discipulado. Isso é evangelizar para fazer discípulos. A base é o amor. A motivação é o amor. O limite é o amor. Mas o conteúdo, pregação, relacionamento. Doar palavras, doar vida. Falar e agir. É aquela música do pastor Guilherme. Temos de falar, mas não apenas falar. Temos de ser cartas vivas, compartilhando vida, multiplicando amor. Coisa linda. E aí nós chegando agora numa parte mais prática, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, pastor Simar. Faltam 10? Vamos nessa. Tá legal aí, Cristiano? Podemos avançar? Nós chegamos agora numa parte mais prática. Como fazer isso? Como desenvolver esse relacionamento?
E criamos um acróstico com a palavra raízes, porque a ideia é de aprofundar. Então, eu queria que você, se você puder, que você anote aí. A palavra raízes vai formar os elementos desse relacionamento. Então, alguém pode perguntar, como que eu faço isso? Como eu desenvolvo esse relacionamento discipulador? Simples, você vai aprofundar raízes. O primeiro verbo é relacionar-se, conviver. Jesus chamou 12 homens para andarem com ele, é estar junto, andar com. Você não vai fazer discípulos só 1 hora por semana para fazer um estudo bíblico. Isso vai acontecer, mas é conviver. É conviver. Chamar para dentro da casa, chamar para jantar, chamar para almoçar com você, bater papo, vai ligar para a pessoa, vai passar tempo. Uma vez um pastor amigo lá de São Paulo, ele disse assim, Pastor Diogo, depois que eu li o seu livro, eu aprendi que eu posso discipular um jovem que eu atendo, né, como psicólogo, andando de bicicleta com ele, pedalando com ele pelas estradas, assim. Sabe aquela pessoa que gosta? Não sei se tem alguém que gosta de pedalar, e pedalar 50, 60 quilômetros, assim. E ele começou a fazer isso com um jovem. E ele me ligou para agradecer, porque ele não sabia que podia discipular pedalando. Me agradeceu também que, com isso, ele estava perdendo peso. Fica a dica aí. Mas é passar tempo. Aqui no Rio, sabe o que eu gosto de fazer, pastor Simar? Ir para a floresta. Aqui tem umas trilhas. Passa 2 horas com a pessoa. Gente, você vai fazer uma pizza, você vai aprender uma comida diferente, quer chamar alguém para ser cobaia? Não chama só crente, não. Chama o não crente do seu prédio. Você é amigo das pessoas do seu prédio? Você é amigo dos seus vizinhos? Você segura a porta do elevador para dar um bom dia e memorizar o nome daquela pessoa, para da segunda vez já chamar pelo nome? A pessoa que quer fazer discípulos, ela começa a se relacionar de maneira intencional com as pessoas. Segundo, acolher. E aqui entra o papel do pequeno grupo multiplicador, que você pode chamar de qualquer nome que você quiser. Nós chamamos, no contexto de igreja multiplicadora, de pequeno grupo multiplicador. O que ele é? Ele é um ambiente acolhedor. Eu gosto de imaginá-lo como uma cesta onde eu vou colocar, onde eu vou depositar os frutos da evangelização pessoal, que é a tarefa de todo cristão. Então, não é o pequeno grupo que vai evangelizar por nós. Eu vou segurar a porta do elevador, eu vou fazer discípulos no meu condomínio, e onde eu vou depositar? É como se fosse o isopor, onde eu vou colocar o peixinho que eu pescar. O pequeno grupo, ele funciona assim. Então, gente, a questão não é só fazer pequeno grupo, não. Tem gente que pensa assim, nós vamos começar pequenos grupos na nossa igreja e o negócio vai avançar. Se os membros da igreja não fizerem relacionamentos discipuladores, o grupo vai ser mordido por um mosquitinho da coinonite. O mosquitinho da coinonite vai picar o pequeno grupo e ele vai ficar só em si mesmado e não vai avançar, não vai crescer, não vai se multiplicar. Porque o pequeno grupo avança, porque quem faz discípulos é outro discípulo. E esse discípulo, por meio dos relacionamentos discipuladores na cidade, ele vai trazer as pessoas e acolher dentro do pequeno grupo. Outro, interceder, orar pelas pessoas. É o primeiro movimento de, de evangelização, é a oração. Orar, nós estimulamos as pessoas a orar por 5 amigos não crentes, permanentemente. Permanentemente. Isso pode começar aqui, se você não tem esse hábito, escolhe 5 pessoas do seu convívio, familiares, amigos, colegas de trabalho, começa a orar intencionalmente pela conversão deles. Jesus era o melhor discipulador de todos. Dava o exemplo e ensinava. Mas ele também orou. É como se fosse uma equação do crescimento espiritual de alguém, né? Do discípulo. Ensino, mais exemplo, mais intercessão. Eu acho isso muito interessante, porque se Jesus tinha a melhor metodologia, ele era o melhor exemplo em si, ele poderia confiar na metodologia e no exemplo para fazer um discípulo, mas ele também ora por eles. Está lá em João 17. Então, nós precisamos interceder, um movimento de oração, orar, dar notícia que estamos orando pelas pessoas, zelar pela pessoa, cuidado integral pela pessoa.
Vê se Jesus não fazia isso. Tem um texto que diz que Jesus afastou os discípulos da multidão para eles descansarem um pouco. Teve uma outra vez que um familiar de um discípulo estava doente, Jesus foi lá e curou. Teve uma vez que um discípulo estava com um problema com a Receita Federal de Israel. Jesus foi lá e ajudou também. Não foi? Jesus estava zelando sempre, não apenas no que nós chamamos de vida espiritual das pessoas, mas de modo integral, a saúde, o bem-estar, a família, os relacionamentos entre eles. Então, quando nós discipulamos, quando nós visamos alguém para fazer um discípulo, se a pessoa está desempregada, se ela está doente, se ela está com alguma dificuldade, faz parte do processo discipular olhar para aquilo com carinho e ajudar naquilo que for possível. E o pequeno grupo também nos dá esse suporte. Ensinar o evangelho, pregar ocasionalmente, por meio de pequenas instruções, orientações, conselhos, estudos bíblicos, pode ser também. Jesus, certa vez, expôs as Escrituras, lembra os discípulos no caminho de Emaús? Não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras, era como se fosse um estudo bíblico. Não é? Jesus pegou a lei e explicou. Então, assim, o ensino do Evangelho é um componente essencial do relacionamento discipulador. Existem vários materiais que podem ser usados para isso, mas a essência do discipulado não é o material em si, mas o próprio relacionamento. Solicitar contas, para a gente finalizar aqui e já abrir para perguntas, pastor Elcimar, porque eu sei que o pessoal aí tem boas colocações e boas perguntas para fazer. Solicitação de contas é o inverso da prestação, porque aqui nós estamos falando de ações do discipulador. Então, o discipulador solicita, o discípulo presta. Essa ideia de solicitar contas e prestar contas, ela, a princípio, nos assusta um pouquinho como batistas, porque parece uma espécie de controle da vida das pessoas, mas eu vou dizer que não é. Não sei nas igrejas da CBN, mas na CBB, eu lembro que há muitos anos, na minha adolescência, quando eu chegava na escola bíblica dominical, a professora me fazia algumas perguntas. Não sei se é assim ainda, ou se já foi assim na CBN. Perguntava, tinha uma caderneta e ela perguntava, estudou a lição, leu a Bíblia, acontecia isso também? Aí, Anderson, Cristiano, já tem algum sistema parecido ou não? Então, o que era isso? Era um sistema de solicitação de contas. O que é isso? É você, por meio de perguntas, você encorajar a pessoa a avançar sempre, a não ficar estagnada. É claro que o grau de profundidade das perguntas, de intimidade das perguntas, será gradual à medida que o relacionamento vai se aprofundando. Mas assim, você pode perguntar como é que está a sua vida, como é que estão as coisas na sua casa, mas o objetivo não é bisbilhotar a vida da pessoa, controlar, levar a pessoa a uma dependência, mas sim você ajudá-la, impulsioná-la a crescer. Mas o que nós fizemos? Nós abandonamos totalmente essa ideia de solicitação de contas e hoje, nas nossas igrejas, eu não sei se é assim na CBN, mas na igreja da CBB, se um irmão pergunta para o outro assim, irmão, você está lendo a Bíblia? Parece até uma ofensa. Porque a gente se desacostumou à ideia de solicitar e prestar contas mutuamente. E que estamos tentando resgatar de modo saudável dentro do relacionamento discipulador. Rechaçando qualquer ideia de dependência, controle, patrulhamento. Não, de forma saudável, levar as pessoas a avançar. Então, como fazer isso? São esses 6 elementos que vão se desenvolvendo durante todo o processo, de forma gradual, de forma a intensificar essa amizade com o propósito, né, o propósito de fazer um discípulo, e levar a outra pessoa ao processo também de multiplicação. Eu vou parar por aqui e vou deixar o espaço aberto para perguntas, e creio que vai sair coisa boa aí dos comentários também.